Se você tem sentido que tem sofrido ataques, se você sente que está sendo perseguido e se de fato pessoas estão atirando pedras contra a sua vida, eu quero dizer para você na noite de hoje que Deus tem uma palavra específica para isso que você está vivendo. E é muito importante que você preste atenção, que você não tome nenhuma atitude e nem faça nada antes de ouvir essa mensagem. Na oração da noite de hoje, eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você e também quero lhe entregar uma palavra para que você possa discernir tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando e que você saiba agir da maneira correta, de forma que você não venha prejudicar a outros e muito menos prejudicar a você mesmo. Antes de nós prosseguirmos, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu sei que você aí está nos assistindo, está nos acompanhando. Os vídeos são sugeridos, né, pelo YouTube, mas você ainda não nos segue. Então eu quero te pedir que você tire aí alguns segundos para clicar no botão de inscrever-se, depois aperta no sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que tivermos um conteúdo novo. Lembrando também que você pode ouvir as mensagens através de uma plataforma de podcast. Pode ser no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music ou várias outras plataformas. Basta procurar por Vivendo pela Vida ou clicar em um dos links que estão disponíveis aqui na descrição. Mas vamos lá. O fato é que provavelmente você esteja enfrentando lutas, problemas, dificuldades e principalmente pessoas que têm se levantado contra a sua vida para te atingir de alguma forma. E o pior, muitas dessas pessoas que às vezes se levantam contra a sua vida são pessoas próximas, são pessoas conhecidas, são pessoas às quais você tem um relacionamento ou até pouco tempo vocês tinham um relacionamento muito forte, mas de repente, por algumas mudanças na sua vida ou na vida dessa outra pessoa, houve uma reviravolta e aí você começa a receber ataques, você começa a receber palavras condenatórias ou até mesmo você passa a sofrer um gelo, ou seja, essa pessoa ou essas pessoas, né, já não falam mais com você, já não lhe dão mais a mínima atenção. E por que que é muito importante que você não tome nenhuma atitude ou nenhuma decisão antes de ouvir essa mensagem? Você precisa entender que quando nós agimos baseado nas circunstâncias ou baseado nas nossas emoções, o que pode acontecer é nós acabarmos ainda mais incendiando, jogando álcool em cima do problema e fazendo com que aquilo que já é ruim se torne ainda pior. E quando isso se torna pior, as consequências elas vão para os dois lados, tanto para o lado de quem te ofendeu, como também para o seu lado de quem está sendo ofendido. Então, qual que é a orientação bíblica para você lidar com situações como essa? Para que você entenda o que você precisa fazer, nós vamos ler um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 12. Esse é um versículo chave que vai trazer elucidação para a sua vida e você pode aplicá-lo em vários momentos, sempre que você estiver passando por situações de luta como essa. Então lá diz o seguinte, Efésios 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Quando nós lemos esse versículo, observe que ele muda toda a situação a que você está enfrentando. Pelo menos a sua perspectiva, a maneira com que você está encarando e observando tudo isso. Observe que existe aqui uma mudança, né, de 180 graus. Então é uma mudança realmente radical, porque aqui o texto nos fala que nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Em outras palavras, por mais que você esteja sendo caluniado, por mais que você esteja sendo atingido por palavras, por inverdades, ou até mesmo pela indiferença, você precisa entender que a sua luta
não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra essa pessoa. E esse fato vai responder um dos seus questionamentos. Eu não entendo como que outrora essa pessoa era tão próxima a mim, era tão ligada a mim, né? Éramos tão amigas, tão amigos, éramos tão próximos e de repente parece que tudo mudou, né? Foram anos de caminhada juntos que parece que foram jogados fora, parece que não existiram. E por que que isso acontece? Olha só como a coisa é séria. O texto ele continua falando o quê? Que a nossa luta são contra os governantes e autoridades do mundo invisível. Ou seja, a nossa luta não é contra coisa pequena, é contra coisa grande. São governantes, são autoridades do mundo invisível. Então, esse é o primeiro apontamento que o versículo traz. E aí ele continua: contra grandes poderes neste mundo de trevas. Então, é contra governantes e autoridades, contra grandes poderes, e aí ele finaliza dizendo que e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então observe que esse texto ele traz pelo menos três classificações. Lutamos contra governantes e autoridades nas regiões do mundo invisível, lutamos contra grandes poderes, né? A Bíblia aqui, pelo menos na tradução em português, ela não especifica que grandes poderes são esses, mas são grandes forças. E aí ele coloca mais uma terceira classe, que são os espíritos malignos. E por que que eu estou falando isso para você na noite de hoje? Obviamente não é para que você fique aterrorizado, não é para colocar medo no seu coração, pelo contrário, mas é para que você entenda que a sua luta, o seu embate, o seu combate não é contra pessoas, não são contra pessoas, mas ela acontece no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Como a palavra diz, no mundo invisível. Nós não estamos vendo essa batalha a olhos humanos, mas ela está acontecendo. E é importante que você entenda que ter acesso a essa informação faz toda a diferença na sua vida. Por quê? Porque se eu tenho uma situação para resolver com alguém, ou seja, se eu tenho diferenças para resolver com alguém, então eu vou no campo terreno, vou lá e resolvo com aquela pessoa. Por exemplo, às vezes eu preciso fazer um alinhamento, né, de trabalho, às vezes nós precisamos fazer um alinhamento de pensamentos, de entendimento. Então é comum que você no campo terreno, você vá até a pessoa e faça esse ajuste. Porém, aqui o texto está falando de uma outra coisa, ele não está falando simplesmente de fazer ajuste. Ele está falando quando existe o quê? Uma batalha, quando existe uma luta. Então, o ajuste é diferente da luta, da perseguição, porque o ajuste às vezes pode ser só uma divergência de opinião, às vezes pode ser só uma divergência de como fazer determinadas coisas, às vezes pode ser só uma divergência de pensamento. Então, essas divergências, elas não acontecem no mundo espiritual, elas acontecem no mundo terreno. E as coisas do mundo terreno a gente trata no mundo terreno. Mas quando é uma luta, quando é uma calúnia, quando é uma perseguição, que você fala assim, poxa, não é a pessoa que está fazendo isso. Existe algo aí. E esse algo justamente é o quê? É a influência espiritual do mundo invisível atuando na vida dessa pessoa que não está vigiando, né, não está tendo sabedoria, não está tendo maturidade para lidar com essas questões. Então ela está permitindo com que o mundo espiritual, né, use a vida dela para ser um canal, infelizmente, né, um canal que jorra coisas ruins, que transmite coisas ruins. Então vai transmitir sentimentos de inveja, de ódio, de raiva, de angústia e assim por diante. E obviamente o alvo vai ser você. Ou seja, o alvo é alguém que vai receber todo esse ataque que vem do mundo espiritual, mas ele se processa no campo terreno, percebe? Embora ele esteja sendo processado aqui na sua vida, no dia a dia, mas a fonte dele é espiritual. Existe um espírito agindo ali através daquela pessoa. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja possessa ou endemoniado, não é isso. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele pode muitas vezes não tomar a possessão da pessoa,
mas ele pode influenciá-la. Inclusive, cristãos professos do nome de Cristo também podem ser influenciados pelo mundo espiritual, pelo mundo maligno, né? Pelo mundo dos governantes e autoridades, né? Do mundo das trevas. Então, isso pode acontecer. E aí, o que que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos lutar no campo espiritual. As coisas que acontecem no campo terreno, como eu falei para você, resolvemos no campo terreno, mas as coisas que acontecem nas regiões celestiais, nós precisamos resolver nas regiões celestiais. E a forma que você tem para resolver isso na sua vida, essas perseguições, essas calúnias, essas mentiras, esse disse-me-disse, é orar ao Senhor, colocando a sua vida diante dele, determinando a palavra de Deus, colocando por terra toda seta, todo o dardo que for lançado contra a sua vida para que não atinja você. Então é na oração que você vai conseguir se proteger num primeiro momento. Nós precisamos nos proteger das setas, né, dos dardos malignos que são lançados contra nós, e num segundo momento, para que verdadeiramente Deus, que está acima de tudo isso e que reina soberanamente, que ele possa dar cabo no mundo espiritual, juntamente com seus anjos, para que essa luta ela cesse, para que essa luta acabe. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, mas se você quiser se aprofundar, na própria sequência aqui de Efésios 6:12, se você for ler ali o versículo 13 e em diante, ele vai falar o quê? Da armadura de Deus, né? Daquilo que você precisa se revestir na sua vida para que você esteja protegido espiritualmente. Então, recomendo que depois, no momento oportuno, você leia o texto ali por completo, que eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa mensagem, diante dessa palavra na noite de hoje, quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você. Se você tem passado por lutas, por dificuldades, se você tem sofrido perseguições, às vezes perseguições até mesmo dentro da igreja, né, por irmãos, pessoas que outrora você caminhava junto e agora parece que essas pessoas são totalmente desconhecidas. Essas pessoas tomaram atitudes que você nem as reconhece mais. Então, se você está passando por um processo desse, por lutas, por perseguição no seu trabalho, na sua família, às vezes pode ser um ente querido, às vezes pode ser um parente, né? Alguém muito próximo, às vezes até o cônjuge que está dando brecha no mundo espiritual, e aí você está sofrendo os ataques, as investidas do inimigo. Então eu quero que nesse momento você se coloque diante do Senhor, apresente a tua causa para Ele, que eu tenho certeza que ao final dessa oração você será fortalecido e você sairá daqui vitorioso para a honra e para a glória dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai, pedindo que a tua bênção, a tua proteção esteja sobre a vida dele, Pai. Que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga revelação, que ele possa entronizar, Pai, na sua vida, no seu coração, que a luta dele não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, não são contra os seus amigos, não são contra os irmãos, não é contra o seu cônjuge, não é contra os colegas de trabalho, não é contra o seu patrão, Pai. Mas a luta que está sendo travada, Pai, ela acontece nas regiões celestiais. A luta são contra as autoridades, os poderes das trevas, os anjos malignos, né? Os poderes malignos que habitam nas regiões celestiais. Então, que em nome de Jesus, em primeiro lugar, ele tenha esse entendimento, Pai. E em segundo, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha colocar por terra, Pai, toda luta, toda batalha, tudo aquilo que ele tem enfrentado, todas as setas que têm sido lançadas contra a sua vida, Pai, que caiam por terra em nome de Jesus. Que o mal não venha prevalecer, que o mal não venha a conquistar territórios, mas pelo contrário, Pai, que os espíritos malignos, Deus, comecem a recuar, que toda potestade comece a cair por terra em nome de Jesus. Pois sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor está acima de todo nome, o Senhor está acima de todo o poder, e é em Ti que nós cremos, Pai. O Senhor que está dando cabo de toda essa situação, de toda essa perseguição,
perseguição, de todo esse enfrentamento, Pai, para que verdadeiramente o meu irmão que está aqui ouvindo a tua palavra na noite de hoje, possa sair vitorioso, possa sair leve, entendendo, Pai, de que ele está se colocando na posição que o Senhor quer, que é a posição de batalha, a posição de oração, a posição de exercitar a fé, a posição de se apegar à palavra do Senhor. Então que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família na noite de hoje, Pai, protegendo-os de todo mal para a honra e para a glória do teu santo nome. E se você crê, já digita aí, amém. Amém, meu irmão. Se essa mensagem, se essa palavra falou ao seu coração, já aproveita para curtir aqui o vídeo e compartilha ele com pelo menos 3 pessoas, né? Seja um semeador da palavra de Deus. Lembrando que se você perdeu a mensagem de ontem, o link está aqui em cima e amanhã estaremos de volta. Aqui nós nos movemos por propósito e não por necessidade.